Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar o movimento retilíneo e uniforme, carinhosamente conhecido como MRU. Então, nós inicialmente vamos estudar as características do movimento retilíneo e uniforme. Então, pessoal, nós temos que a trajetória nesse movimento é sempre uma linha reta. É por isso que o movimento é chamado de retilíneo. Por que retilíneo? Porque a trajetória é sempre uma linha reta. Então, a trajetória da partícula é uma reta. A velocidade do corpo ou da partícula ela é constante e diferente de zero. Então, é uma velocidade constante e diferente de zero. E uma coisa que nós ainda não estudamos, mas vamos estudar, é que no movimento retilíneo e uniforme, a aceleração é sempre igual a zero. Então, quais são as características desse movimento? A trajetória é uma linha reta. A velocidade do corpo sempre vai ser constante e diferente de zero. O que é uma coisa constante, pessoal? É uma coisa que não varia. Então, a velocidade ela não varia, ela é constante e diferente de zero. E a aceleração, que a gente ainda não estudou, mas vamos estudar, no movimento retilíneo e uniforme, sempre vale zero. Então, pessoal, a gente tem aqui uma ilustração. Temos aqui um veículo que está se movimentando. Então, a gente vê que esse movimento é retilíneo. Por quê? Porque o carrinho está se movimentando em uma linha reta. Se a linha é reta, o movimento é retilíneo. E pode ou não pode ser uniforme. Então, no caso aqui, a gente vai estudar o movimento retilíneo e uniforme. Então, é em cima de uma linha reta, por isso que é retilíneo. E ele vai ser uniforme. Uniforme, porque a velocidade é constante e diferente de zero. Então, aqui nós temos a primeira observação. Depois disso, pessoal, nós vamos estudar a função horária do movimento retilíneo uniforme. A função horária do MRU é uma fórmula. Essa fórmula S é igual a S0 mais VT. Ela é conhecida, né, pessoal, como fórmula do sorvete. Sorvete é a função horária do MRU, movimento retilíneo uniforme, conhecida como fórmula do sorvete. Então, o S, o que é que significa esse S? O S, pessoal, é o espaço final do móvel. No sistema internacional, o espaço vai ser medido em metro. Então, o S é o espaço final. Quem é o S0? O S0 é o espaço inicial. Unidade no sistema internacional de espaço inicial
também é o m de metro. Então, o espaço no sistema internacional sempre vai ser medido em metro. E nessa formulazinha do sorvete, quem é esse V? O V é a velocidade em metros por segundo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade vai ser medida em metros por segundo. E o T, né, pessoal, é o tempo. O tempo que a gente vai medir ele em segundos. No Sistema Internacional de Unidades, nós vamos usar o segundo. Então, nós temos a formulazinha do sorvete, onde o S é o espaço final da partícula, o S0 é o espaço inicial da partícula, mais a velocidade vezes o tempo. Mais para frente, pessoal, nós vamos observar que esse sinal pode ser positivo ou negativo. E o espaço inicial também pode ser positivo ou negativo. Nessa próxima questão a gente vai ver isso. Então, o exemplo 1 é um exemplo bem fácil. Um veículo se movimenta segundo a função horária S igual a -4 mais 5t. Eu vou colocar aqui a função horária do veículo. Um veículo se movimenta segundo a função horária S igual a -4 mais 5t. Ele quer saber, pessoal, qual o valor do espaço inicial, qual o valor da velocidade e o tipo de movimento. Então, pessoal, a gente já aprendeu que quando a velocidade for positiva, o movimento será progressivo. E quando a velocidade for negativa, o movimento será retrógrado. Então aqui, pessoal, a função horária dada foi essa. Aí eu pergunto a vocês, que fórmula é essa? S igual a -4 mais 5t. Essa daqui, né, pessoal? É a função horária do espaço do movimento retilíneo e uniforme. S igual a S0 mais VT. Então, aqui em cima, nós vamos colocar S igual a S0 mais VT. E aí nós vamos tirar quem é o espaço inicial. O espaço inicial é -4. Unidade de espaço inicial, metros. E aqui, né, pessoal, quem vai ser a velocidade, só é pegar o número de baixo. A velocidade é mais 5 metros por segundo. Eu vou colocar aqui o mais. Mas quando é mais, não precisa colocar. Por que é que eu coloquei o mais? Porque eu quero saber o tipo de movimento. Quando a velocidade for positiva, o movimento será progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento será retrógrado. E na segunda questão, um móvel se movimenta segundo a função horária. S igual a -3 mais 8t. Ele quer que a gente calcule o espaço do móvel em cada tempo. Então, nós temos aqui
um móvel, que é um carrinho de Fórmula 1, que se movimenta segundo a função horária S menos 3 mais 8t. Ele quer saber o espaço do móvel em cada tempo. Então, por exemplo, pessoal, no tempo 1 segundo, qual será o espaço que ele se encontra? No tempo 2 segundos, qual será o espaço S que ele se encontra? No tempo 3 segundos, qual será o espaço S que ele se encontra? Então é isso que ele quer saber, é o espaço em cada tempo. Então, pessoal, só é a gente resolver. Para cada tempo, nós vamos usar a equação horária, a função horária que foi dada na questão. S igual a menos 3 mais 8t. S igual a menos 3 mais 8t. E no lugar de t, a gente coloca 1. Aí fica menos 3 mais 8 e o tempo é 1. S, né, pessoal? É menos 3, 8 vezes 1, 8. S, menos 3 mais 8 é 5 metros. Então, pessoal, quando o tempo for 1 segundo, o carrinho está no espaço 5 metros. Quando o tempo for 2 segundos, no lugar de t, coloca 2. Então, você tem menos 3 mais 8 e o tempo é 2. Então, S, né, pessoal, é menos 3. 8 vezes 2, 16. Então, S será igual a menos 3 mais 16. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 16 menos 13, menos 3 dá 13 metros. O espaço é medido sempre em metros no sistema internacional. Então, quando o carrinho estiver no tempo 2 segundos, ele está na posição 13 metros. E quando ele estiver no tempo 3 segundos, então a gente tem menos 3 mais 8 e o tempo é 3. Então, pessoal, S será igual a menos 3. 8 vezes 3, 24. S vai ser igual, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior número. 24 menos 3, 21. O espaço é medido em metro. Então, quando o carrinho estiver no tempo 3 segundos, ele está na posição 21 metros. E aqui, 13 metros. Pronto, esse foi o nosso exemplo número 2. E aqui, né, pessoal, um exemplo interessante. Um ônibus anda, ele se movimenta com velocidade de 30 metros por segundo. É a velocidade dele, 30 metros por segundo. E demora, né, pessoal, 5 segundos. O que são 5 segundos? É o tempo. Demora um tempo de 5 segundos para atravessar uma ponte. Então, aqui, né, pessoal, nós temos uma ponte. E o ônibus demora 5 segundos para atravessar essa ponte. Calcule o tamanho da ponte, né, pessoal?
calcule o tamanho da ponte, sabendo que o tamanho do ônibus é 20 metros. Então, o tamanho do ônibus é 20 metros. Ele quer que a gente calcule o tamanho da ponte. Então, o tamanho da ponte eu não sei. O tamanho da ponte é x. Então, pessoal, a gente também vai usar a formulazinha do sorvete. Então, quem será o S? Para saber quem é o S, só é você olhar para o motorista. O motorista, antes de atravessar a ponte, está aqui na frente do ônibus. E o motorista, depois que atravessou a ponte, está aqui na frente do ônibus. Então, pessoal, essa distância toda será o nosso S, é o espaço final, é o quanto o ônibus andou. Essa distância toda é o nosso S. E quanto vale essa distância toda? Vale x, que é o tamanho da ponte. Então, S será x, mais essa distância, né, pessoal, daqui até aqui, é justamente o tamanho do ônibus. Então, o S é x mais 20. E quem é o espaço inicial? Para facilitar a continha, a gente vai considerar que o espaço inicial é igual a zero. Toda vez que a questão não der o espaço inicial, para facilitar nossa vida, a gente considera igual a zero. Mais a velocidade do ônibus. A velocidade do ônibus foi dada. A velocidade do ônibus é 30 vezes o tempo. O tempo também foi dado. O tempo é igual a 5. E agora a gente encontra o x, que é o tamanho da ponte. X mais 20 é igual a zero mais 30 vezes 5, 150. X mais 20, zero mais 150, 150. X é igual, né, pessoal? 150. E o mais 20 passa para o outro lado. Muda de sinal. Menos 20. X é igual a 150 menos 20, 30 metros. Então, né, pessoal, o tamanho da ponte vale 30 metros. Vamos agora fazer o exemplo número 4. Aqui a gente já está em um exemplo mais difícil, é uma questão mais complicada. Então, pessoal, a gente tem o seguinte aqui. Na figura abaixo, o carro se movimenta com velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade do nosso carrinho, eu vou chamar ele de A. Então, VA é 30 metros por segundo. E a ciclista, eu vou chamar de B. A ciclista está com velocidade de 10 metros por segundo. Eu vou chamar aqui de VB. A velocidade dela é de 10 metros por segundo. Então, pessoal, ele pergunta quais são as funções horárias do movimento. Então, para saber as funções horárias, como são dois corpos, duas partículas diferentes, então nós vamos usar duas funções horárias. Então, como eu chamei o carrinho de A, eu vou
fazer uma função horária, um sorvete para o carrinho A. Como eu chamei a ciclista de B, eu vou fazer uma função horária para ciclista e vou chamar de SB. Então, pessoal, para facilitar a conta, quando vocês estudam matemática, vocês estudam o eixo X e Y. No eixo X, os números do lado direito são sempre positivos. E do lado esquerdo, os números são sempre negativos. E a gente vai pegar a mesma ideia e trazer aqui para a física. Do lado direito, nós vamos colocar mais. E do lado esquerdo da reta, nós vamos colocar menos. E aí, pessoal, a gente observa o seguinte, o carrinho ele tem uma seta. Essa seta está apontando para a nossa direita, ou seja, o carrinho vem nesse sentido. Ele vem no sentido positivo. Como ele vem no sentido positivo, aqui no meio do sorvete a gente coloca mais. E a ciclista, a seta dela também aponta para a direita, ou seja, ela está vindo para a orientação positiva da trajetória. Então aqui a velocidade é positiva, tanto para o carro, que a seta dele aponta para o positivo da trajetória, então aqui no meio é mais, como para a ciclista, que aponta para o lado positivo da trajetória, então aqui no sorvete da ciclista também vai ser mais. E aí, pessoal, nós temos o que? SA. Quem é o espaço inicial do carrinho? É 100 mais... Qual é a velocidade dele? 30t. E a ciclista? Quem é o SB? É o espaço inicial dela, 700 mais... A velocidade da ciclista é 10 e o tempo é t. Pronto, né, pessoal? Aqui já é a resposta da letra A. Quais são as funções horárias? As funções horárias é SA igual a 100 mais 30t. E também SB igual a 700 mais 10t. Já é a resposta da letra A, as funções horárias. Na letra B, ele quer saber o tempo do encontro. Então, pessoal, veja que a velocidade do carro é 30 metros por segundo. E a velocidade da bicicleta é de 10 metros por segundo. Então, pessoal, o carro aqui vai alcançar a ciclista. A pergunta da letra B é qual será o tempo do encontro? Quanto tempo vai demorar para o carro alcançar a ciclista? Ele quer saber na letra B o tempo do encontro. Então aqui, pessoal, a gente vai igualar. SA a SB. Eu vou fazer desse lado. Para achar o tempo do encontro, a gente iguala SA a função horária de A com a função horária de B. Por quê? Porque vai ocorrer um encontro. Então tem que igualar SA igual a SB. Quem é SA? 100
mais 30t. 100 mais 30t. Quem é SB? 700 mais 10t. E agora, pessoal, quem tem T fica no primeiro membro. Quem é que tem o T? É o 30t e o mais 10t que passa para o primeiro membro muda de sinal, fica menos 10t. Quem não tem T fica no segundo membro, 700 e o mais 100 passa a menos 100. 30t menos 10t, 20t. 700 menos 100, 600. Então, o t, pessoal, será 600 dividido por 20. Quem multiplica t vai para o denominador. Então, corta os zeros. 60 dividido por 2 dá 30. E o tempo, né, pessoal, no sistema internacional é em segundos. Então, qual será o tempo do encontro? A resposta da letra B. O tempo do encontro, 30 segundos. Ou seja, vai demorar 30 segundos para o carro alcançar a ciclista. É o tempo do encontro. E na letra C, né, pessoal, ele quer saber a posição do encontro, porque a posição do encontro será mais ou menos aqui. Aqui é onde vai ocorrer o encontro. Então, eles vão se encontrar mais ou menos aqui. E qual será essa posição do encontro? Então, para descobrir a posição do encontro, você vai pegar a função horária de A ou a função horária de B. É melhor pegar as duas, porque se elas derem iguais, aí você sabe que a conta está toda certa. Então, por exemplo, se pegar a função horária de A, quem é o SA? 100 mais 30t. O nosso T, né, pessoal, deu 30. Então, no lugar de T, coloca 30. Então, fica 100 mais 30 e o tempo deu 30. Quem é esse A, pessoal? É 100 mais 30 vezes 30, 900. Então, SA será 100 mais 900, dá 1000 metros. Então, aqui é a resposta da letra C, 1000 metros. Então, a posição do encontro aqui, né, pessoal, vai ser em 1000 metros. A posição do encontro ocorrerá em 1000 metros. Agora a gente vai fazer pelo SB e ver se dá a mesma resposta. Quem é SB? É 700 mais 10t. O nosso t deu quanto? O tempo do encontro deu 30. Então, pessoal, no lugar de t, coloca 30. Então, SB será igual a 700, 10 vezes 30, 300. O SB deu 700 mais 30 dá 1000 metros. Ou seja, pessoal, SA deu igual a SB.
Isso quer dizer que a conta está toda certa. O tempo do encontro realmente é 30 segundos e as funções horárias realmente são essas: a de A, o SA e o SB. Se a posição do encontro desse diferente, então a conta estaria errada. Agora, pessoal, vamos fazer o exemplo 5. No exemplo 5, observe que no exemplo 4, os dois móveis estão no mesmo sentido. E no exemplo 5, né, pessoal, os dois móveis estão em sentidos opostos. Ou seja, o encontro vai ocorrer aqui, pelo menos aqui no meio, porque eles têm sentidos opostos. Então vamos ver a questão. Na figura abaixo, o carro A se move com velocidade de 80 metros por segundo. Então, VA é 80 metros por segundo. E o carro B, pessoal, com velocidade VB, 20 metros por segundo. Agora ele quer saber as funções horárias, o tempo do encontro e a posição do encontro, a mesma coisa. Então, pessoal, a gente faz do mesmo jeito. A gente faz 2 sorvetes, porque são 2 carrinhos diferentes. E aí a gente faz como a gente começa fazendo como fez da outra vez. A gente tem aqui em matemática o eixo Y e o eixo X. Do lado direito, os números são positivos no eixo X. E no eixo X do lado esquerdo, os números são negativos. E a gente traz a mesma ideia para aqui. Do lado direito, positivo. E do lado esquerdo, nós colocamos menos. Eu vou fazer de novo que aqui apagou. Então, vamos colocar de novo a velocidade, que eu apaguei sem querer. O carro A tem velocidade de 80 metros por segundo. E o carro B, velocidade de 20 metros por segundo. Então, novamente, eixo Y, eixo X. Do lado direito, os números são positivos. E do lado esquerdo, os números são negativos. Então, aqui eu vou colocar mais do lado direito. E do lado esquerdo, eu vou colocar menos. Então, pessoal, esse carrinho eu chamei de A. Então, aqui eu vou ter o SA. Esse carro eu chamei de B, então aqui eu vou ter o SB. Então, se a gente observar os sentidos, o carro a seta dele indica para o lado direito, ou seja, ele está vindo nesse sentido, no sentido positivo da trajetória. Então, aqui no meio eu coloco mais, porque o movimento dele é progressivo. Velocidade mais velocidade, progressivo. Por outro lado, né, pessoal, o carrinho B, a seta dele aponta para a esquerda, ou seja, ele está vindo em sentido oposto, no sentido negativo. O movimento dele é retrógrado. Então, aqui no meio eu coloco menos. E agora eu faço quem é o espaço inicial do A? 400. Mais quem é a velocidade do A? 80. E o tempo é T.
E aqui no SB, quem é o espaço inicial? 600 menos, porque ele vai para o lado negativo, o movimento dele é retrógrado. A velocidade dele, né, pessoal, é 20 e o tempo é t. Pronto, aqui já é a resposta da letra A. Quais são as funções horárias do movimento? São duas, SA 400 mais 80t e SB 600 menos 20t. É a resposta da letra A. E qual será, né, pessoal, o tempo do encontro? Então, o A vem nesse sentido. O B vem nesse sentido. Como a velocidade do A é maior, o encontro será mais ou menos por aqui. Então, aqui mais ou menos vai ter um encontro aqui, né, pessoal? SA será igual a SB. Então, no encontro, o SA é igual ao SB. Toda vez que tivermos um encontro, o espaço final de A será igual ao espaço final de B. Quem é o SA, pessoal? É 400 mais 80t. Quem é o SB? 600 menos 20t. Do mesmo jeito que a gente fez a outra vez. Quem tem T fica no primeiro membro. Quem é que tem T? 80t. E o menos 20t passa para o segundo membro. Se é negativo, passa positivo, mais 20t. Quem não tem T fica no segundo membro, 600 menos o 400 está no primeiro membro, vai mudar de lado, porque quem não tem T fica no segundo membro. Aqui, pessoal, 80t mais 20t, 100t. E 600 menos 400, 200. Então, o tempo do encontro, que é t, será igual a 200 dividido por 100. Corta esse zero com esse, corta esse zero com esse. 2 dividido por 1 dá 2 segundos. Então, pessoal, aqui é a resposta da letra B, o tempo do encontro. O tempo do encontro é 2 segundos, são 2 segundos. E a posição do encontro? A posição do encontro vai ser mais ou menos aqui. Então, a posição do encontro igual como a gente fez da outra vez. Você pega o SA ou o SB. É bom pegar os dois e depois comparar se dá a mesma resposta. Se der a mesma resposta, todas as contas estão certas. Nesse caso, né, pessoal, a posição do encontro tem que dar entre 400 e 600. Então, por exemplo, se desse 200, estaria errado. Ou se desse 700, também estaria errado. Porque o encontro vai ocorrer aqui no meio, em alguma posição. Então, vamos descobrir se a gente escolheu o SA. Quem é o SA? 600 menos 20t. O nosso tempo do encontro deu 2. Então, SA é 600 menos 20 e o tempo do encontro é 2.
Então, pessoal, o SA é 600, 20 vezes 2, 40. O SA é 600 menos 40. Ou seja, a posição do encontro ocorrerá em 560 metros. E agora vamos fazer o SB e ver se dá a mesma resposta. Vamos fazer o SB e ver se dá a mesma resposta. Tem que dar a mesma resposta, senão a conta vai estar errada. Então, SB é 600 menos 20T. SB é 600 menos 20. E o tempo? O tempo, 2 segundos. Então, pessoal, SB é 600, 20 vezes 2, 40. SB é 600 menos 40. Ou seja, a posição do encontro é 560 metros. Ou seja, pessoal, SA deu igual a SB, então a nossa continha está certa. Aqui é a resposta da letra C, a posição do encontro.